Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Queridos, esse evangelho que nós lemos, o evangelho de João, é um dos 4 evangelhos que narram a história, os movimentos de Jesus na terra. E esse evangelho, ele é subdividido em algumas seções narrativas, alguns ciclos narrativos, né, que são estágios de histórias. Então ele tem um prólogo no capítulo 1, nos próximos capítulos até o finalzinho do capítulo 4, o evangelho de João, que foi um relato escrito ocular de João a respeito de Jesus, ele tem uma seção narrativa que é a seção de Caná, onde Jesus fala com Nicodemos. Jesus começa essa seção narrativa com a cura, aliás, com um milagre em Caná da Galileia, em um casamento. Jesus transforma a água em vinho, quando faltou vinho naquele casamento. E Jesus termina esse ciclo de milagres em Caná da Galileia também. Só que nesse meio tempo Jesus desce para o sul, a Judeia. E na Judeia ele começa a ser perseguido. Pasmem, não é pelos pecadores, não é pelos assassinos, não é por ninguém. Jesus começa a ser perseguido pelos religiosos. Jesus ele começa a ser perseguido pela casta religiosa da sua época. A instituição religiosa, ela se incomoda com Jesus, e até hoje é assim. Tudo que é estrutural, religiosamente falando, se incomoda com o evangelho de Jesus e com a palavra da cruz. Porque a religião, já naquela época e ainda hoje, ela é esse mecanismo castrador, ela é esse mecanismo opressivo, ela é esse mecanismo de escravidão. A religião, a instituição, a estrutura religiosa. Quando eu falo isso, a tua mente tem que entender qualquer tipo de religião, qualquer religião, seja afrodescendente, seja europeia, seja religião, católica, religião, até mesmo instituições evangélicas. São estruturas que, sem Cristo, cegam pessoas através de regras e mandamentos frios, que dão para as pessoas a sensação de que elas são pessoas boas e pessoas santas, só porque elas vão no domingo, batem um ponto ali na igreja, o seu boleto na igreja, e voltam para casa, mas a vida continua a mesma, continua mentiroso, continua qualquer outra coisa, mas ela vai no domingo, ele bate ali o cartãozinho dele religioso, e a religião ela vai enganando ele. Ela é esse mecanismo opressivo, e às vezes as pessoas ficam até mesmo oprimidas, porque a religião diz, a religião é esse do não pode isso, não pode aquilo, não pode calça, não pode brinco, não pode não sei o que. São esses mecanismos que se incomodaram com o evangelho de Jesus, porque no evangelho de Cristo, o teu relacionamento com Deus, ele não é baseado no regulamento, mas ele é baseado nisso mesmo, no relacionamento, ou seja, é o relacionamento não de escravo-senhor, mas de filho pai. E o escravo ele obedece ao Senhor por medo, o filho ele obedece ao seu pai por honra, o escravo obedece ao Senhor por temor, o filho obedece ao seu pai por respeito. Esse é o evangelho de Jesus, é a liberdade da cruz que transforma o teu ser para não ver mais brilho no pecado, e não pecar não porque você não pode, mas porque você simplesmente não quer. E a instituição religiosa, ela se incomoda com esse movimento de Cristo. Até hoje, Jesus, ele é perseguido por instituições, por estruturas religiosas, como era na época. A minha afinada avó, Belmira, esposa do pastor Wanderley que estava aqui, que iniciou o culto, ela me disse uma coisa uma vez, eu tinha uns 11 anos de idade, ela me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela não sabia ler, era iletrada, mas era uma grande mulher de Deus. E ela me disse isso que eu estou dizendo hoje. Ela disse assim, uma vez para mim: filho, sabe quem matou Jesus? Quem foi, vó? Quem matou Jesus não foram o Estado romano, não foi os políticos, não foi nada disso. Quem matou Jesus foram os religiosos. Eu nunca mais esqueci daquilo. Na época eu não entendi, hoje eu entendo depois lendo a Bíblia. Quem matou Jesus foi a religião. E eles começam a perseguir Jesus. Aí Jesus ele sai da Judeia e ele volta para Galileia, para uma região que todo mundo rejeitava. A Galileia do pessoal pescador, iletrado, trabalhador, pessoal de baixa renda, pessoal de status
baixo da sociedade. E quando ele está voltando para Galiléia, a palavra de Deus diz, no versículo de número 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Geograficamente, isso, como eu já falei, é coerente. Era obrigatório que ele passasse por Samaria, porque era o caminho da Galiléia até a Judéia. Todavia, como nós vamos ver, a trajetória de Jesus, a necessidade de Jesus de passar por Samaria não era apenas geográfica, mas como você acabou de ler em todo o relato, depois que você leu, você percebe comigo, que era necessário Jesus passar por Samaria, porque tinha um propósito além. Tinha uma mulher ali que ele precisava encontrar num poço, e transformar a vida dela. Então essa história, queridos, ela tem um cenário para nós, que é a Palestina, e se você usar a tua mente inteligente, você vai perceber que ela coloca dois personagens e um ente, uma fonte, uma coisa. Primeiro, o primeiro personagem é uma mulher que, de acordo com a leitura que você fizer, você vai perceber que ela traduz toda a trajetória de vida de um cristão ou de qualquer ser humano. Ela é uma tradução, você se leu, você se viu na vida dessa mulher. Se não se viu, vai se ver daqui a pouco, quando eu entrar na história dela realmente, através do que a Bíblia diz. Nós conseguimos olhar para essa mulher e nos ver nela, como se estivéssemos vendo um espelho da nossa história e da nossa jornada, que é a vida. A vida é essa jornada, esse lapso de tempo de acontecimentos entre o nascer e o morrer. E nessa jornada que cada um tem a sua, cada um trilha a sua, onde você se muda de cidade, muda de emprego, muda de relacionamento, onde você conhece pessoas, desconhece pessoas, faz amizade, desfaz amizade. Isso que nós chamamos de vida, onde você constitui família, onde você conquista isso, conquista aquilo, perde isso, perde aquilo. Essa jornada que é escrita pelas tuas decisões e pelas tuas escolhas, ela é traduzida na história desta mulher, através daquilo que ela encontrou neste poço. Porque essa mulher, queridos, eu consegui aqui destacar pelo menos 5 características dela, que conseguem traduzir para nós a respeito da nossa jornada de fé, ou da nossa jornada de vida. A primeira coisa que nós aprendemos sobre ela está no versículo de número 6, onde você percebe que Jesus, cansado da viagem, senta num determinado poço lá, que eu não vou entrar no mérito de qual poço é, nem nada disso. Numa escola bíblica eu posso trazer para você fotos e tudo mais, né, desse poço de Jacó. Jesus, cansado, se senta lá, e ele vê no horizonte uma mulher vindo, e a Bíblia nos dá conta, João ele faz questão de registrar, que esta mulher estava indo sozinha pegar água ao poço, em que hora do dia? Ao meio-dia. Por que João faz questão de registrar isso? Porque qualquer pesquisa que você fizer da cultura da época ou da história da época, você vai descobrir que as mulheres da época que iam pegar poço fora da cidade, em primeiro lugar, elas não iam sozinhas, elas não andavam sozinhas. As mulheres, elas faziam esta atividade caseira, doméstica, em grupos para ajudarem umas às outras, para protegerem umas às outras também, porque naquela época o ambiente era muito hostil. Então as mulheres, elas só andavam em grupos para buscar água, e nunca iam ao meio-dia, elas sempre iam no início da manhã, ou no início da noite, no cair da tarde, para fugir do sol escaldante, que é o sol da Palestina. Mas essa mulher, ela está indo no alto do calor, no pico do sol, sozinha, buscar água. E nós lemos a respeito do passado dela, que ela tem motivos para fazer isso, sozinha, num horário em que nenhuma outra mulher estaria ali. Esta mulher era uma mulher considerada adúltera, como nós vimos que Jesus revelou o passado dela. Já teve 5 maridos naquela pequena cidadezinha, e aquele que ele estava não era dela. E adultério, prostituição, ou qualquer relacionamento fora do casamento, à época era totalmente vergonhoso para a vida de uma mulher. Então ela está em solidão. Jesus encontra esta mulher isolada. Primeira coisa a respeito dessa mulher, era uma mulher isolada, uma mulher em estado de solidão, contrariando todo o costume da época de buscar água sozinha no meio-dia, e se encontra com um homem
em frente a um poço, e ainda dá assunto para ele. Então você percebe, em primeiro lugar, que o coração dessa mulher, como nós lemos através das palavras dela, é um coração que expressa uma característica da alma humana que é totalmente contranatural. O ser humano, ele não nasceu para viver na solidão. O ser humano, ele é um ser social. Essa é a característica básica de um ser humano. Deus, ele criou a tua natureza para se relacionar. Tanto é que você se não é 90%, é quase 100% dependente de outras pessoas. Desde o primeiro dia do teu nascimento até o dia da tua morte. Eu dizia esses dias no culto, né? Uma coisa interessante é que quando nós nascemos, nós precisamos de outra pessoa para cuidar da gente, que é uma mãe, um pai, quando a gente é bebê, né? E quando a gente está bem idoso, bem velhinho, à beira da morte, nós também precisamos de outro ser humano para cuidar da gente. Nós não somos ninguém sozinhos. Nós somos pessoas sociais. A psicologia, ela fala isso. O ser humano, quando você entra numa faculdade, a primeira coisa que você percebe, o primeiro dado do ser humano o ser humano é um ser social. O ser humano é um ser que não nasceu para viver sozinho. Todavia, embora, contudo, não obstante, o que nós percebemos na nossa sociedade hoje, principalmente pós-pandemia, é que o ser humano, ele tem cada vez mais entrado em um estado contranatural de existência, procurado a solidão, procurado se isolar. E quando uma pessoa busca o isolamento, quando uma pessoa busca o afastamento de outras pessoas, é porque ela já está vivendo processos corrosivos de alma que não a permitem expor suas feridas para outras pessoas. Então ela anda sozinha, ela anda na solidão, ela anda sem ninguém, e a solidão, ela produz mais dor, a solidão, ela produz falta de afeto, a solidão, ela traz falta de abraço, e essa falta de afeto, essa falta de abraço, ela vai corroendo o interior da pessoa, porque tudo que Satanás quer é que você viva a solidão. É por isso que ele trabalha para te afastar da igreja, é por isso que ele trabalha para te afastar de amigos. Por quê? Porque a solidão, queridos, e o processo solitário é um processo destrutivo ao nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Solidão. E todos nós temos áreas da nossa vida que nós vivemos em solidão. Todos nós temos áreas da nossa vida que só a gente sabe. Todos nós temos experiências que nós ou vivemos no passado ou estamos vivendo, que talvez só nós e o nosso Deus saibam que nós vivemos aquilo. A transparência, os pensamentos, aquilo que se passa no nosso interior, talvez seja até mesmo o nosso eu interior, talvez seja até mesmo o comentarista interior da nossa mente, que nós não expomos para ninguém. Todos nós temos esses processos de solidão, essa não comunhão. Você percebe que a igreja, ela é formada de comunhão. O princípio básico de uma igreja é ajuntamento. Igreja significa isso, né? Igreja não é prédio. Igreja significa o quê? Assembleia. A palavra igreja, a etimologia da palavra igreja significa o quê? Ajuntamento, assembleia, congregação, eclésia, a congregação daqueles que foram chamados por Deus. Eclésia, os chamados para fora. Então, Deus, a Bíblia diz que Ele é pai do órfão e Deus da viúva. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que a religião verdadeira é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Deus é chamado no livro de Salmos de pai dos órfãos, pai daqueles que não têm pai daqueles que não têm família. Deus, inclusive, em Romanos capítulo 8, fala que através do Espírito Santo nós somos adotados por Deus e somos ensinados a clamar Abba, Pai. Qual que é aquela oração? Pai nosso. Deus, quando Ele nos acolhe, quando Ele nos chama, Ele nos dá então uma vivência de família. Essa é uma das 3 instituições que Deus estabeleceu na criação. A família, quando Ele estabelece o primeiro casal. A segunda instituição é a igreja, e a terceira instituição é o casamento. São 3 instituições divinas: família, igreja e casamento. E a família é essa célula de cura da sociedade. É por isso que a sociedade, a agenda contra a igreja, é uma agenda que trabalha contra a família. É uma agenda que trabalha para destruir o quê? A
família. É por isso que você puxar um Google aí e ver o nível de divórcio e de rompimento dos últimos 10 anos, segundo o IBGE, você vai ver que isso cresceu estrondosamente, inclusive dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão valorizando cada vez mais a família. As pessoas estão tratando a família, o casamento, com mais volatilidade. O Bauman dizia isso, né? Sobre a sociedade líquida, as relações líquidas, relações que não são mais sólidas. Então é um amigo que não é tão amigo. É a amizade que hoje você não tem mais amizade de 10, de 15 anos como você tinha antigamente, uma amizade de 30 anos. É o relacionamento de 2, 3 anos que já começa a balançar. É a membresia da igreja que não fica mais de 3 meses. São pessoas que não estabelecem mais relações duradouras. A falta de comunhão. E sabe o que é isso? Isolamento. Sabe o que é isso? Solidão. É por isso que a primeira coisa que Jesus faz quando você decide seguir a Ele, a primeira coisa que Jesus faz é isso que Ele fez com essa mulher. Ele te acolhe em uma família de fé. A primeira coisa que Ele fez quando você entrou nesse lugar, quando você decidiu aceitar a Cristo. Diga comigo, acolhimento. Na igreja você tem acolhimento. É um acolhimento, é a dor que você pode pedir oração para o irmão. É o pastor que está com você na hora da luta. É a família de fé que você é inserido, que você se identifica. É a igreja. É esta família que às vezes você honra e ama tanto mais do que às vezes tua família biológica, dependendo da história de vida que você teve ou das crises que você viveu na tua família biológica. É a família de fé. É o acolhimento. É que inclusive vem para ajustar a tua vida. Porque uma segunda característica dessa mulher é, primeiro, ela é uma mulher solitária. Segundo, é uma mulher desajustada. Você percebe que quando ela está meio ali não entendendo o que Jesus quer dizer, Jesus, para se revelar a ela, se utiliza de um dom, que é o dom de revelar aquilo que ela tinha vivido ou que ela estava vivendo. E você só vê Jesus fazer de uma vez isso na Bíblia, tá? Então não é tão corriqueiramente como é feito. Você só tem aqui. Jesus, em todo o seu poder e ministério, ele só faz isso aqui. E com um objetivo, ele não faz só para mostrar que é poderoso, ele faz para provar para a mulher que ele era o Cristo. Olha o objetivo de Jesus, tanto é que depois que ele revela, ela descobre, então o Senhor é o Cristo, vejo que és profeta. Então, os milagres, eles eram usados para comprovar a palavra de Deus. E Jesus diz para ela, é o seguinte, então já que você está toda aí, né, faz o seguinte, vai lá e chama teu marido lá. E Jesus teve um pouquinho de ironia também, né? Vai lá, chama teu marido. Aí ela assim, não, Jesus, espera aí, eu não tenho marido, não sou casada. Aí Jesus diz, é verdade, você está falando a verdade, mulher. Você não tem, inclusive, você já teve 5, e esse que a senhora tem não é seu. Então realmente, a senhora está falando a verdade. Aí aquela mulher já fica, opa, esse jovem com quem eu estou ouvindo aqui, ele não é qualquer um. Esse homem, ele tem algum poder. Como é que ele sabe da minha história, se eu nunca vi ele? Como é que ele sabe que eu já tive 5 maridos e que esse que eu tenho não é meu marido, de verdade? Não sou casada com ele. Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe dessa história do meu passado? Ou seja, é uma mulher, de acordo com essa história, uma pessoa que é volátil na sua vida. Uma pessoa que se encontra no seu estado natural longe de Cristo. O que é o estado natural longe de Cristo? É um estado de desajuste. Uma mulher desajustada, desencaminhada, desorientada na sua vida, onde não deu certo em 5 relacionamentos, em 5 casamentos não deu certo em nenhum. Isso traz para nós uma terceira possível característica, uma mulher ferida. É impossível uma pessoa passar por 5 casamentos e sair de todos eles totalmente salutar na saúde da sua alma. Não tem como. Essa mulher com certeza estava passando por processos de ferida depois de passar por 5 relacionamentos inacabados. Isolamento, desajuste, desorientação, ferida. Muitos de nós, amados, somos encontrados desta forma por Jesus, na primeira vez que nos encontramos com Ele. Feridos por relacionamentos do passado, feridas abertas de coisas que ficaram inacabadas para trás, coisas que estão ali e que o olho de Jesus consegue captar, consegue ver. Relacionamentos inacabados, um desajuste de vida, ou até mesmo um isolamento. Aí essa mulher, uma quarta característica dela é que ela é cega para as realidades espirituais. Ela não consegue entender o que Jesus está dizendo. Jesus fala a respeito da água viva,
Jesus fala a respeito de uma água, que ele está falando dele mesmo, da palavra dele, que não daria mais sede para ela, e ela não consegue entender, ela acha que ele está falando de uma água física, quando na verdade ele está falando de uma realidade espiritual. E todos nós, sem Cristo, estamos nesse estado. Você lembra de 2 Coríntios capítulo 4? Se você puder ler comigo, 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 4. Fala a respeito desse estado espiritual que todos nós nos encontramos sem Jesus, sem a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Vamos ler a partir do 3 para a gente ganhar contexto. Olha, leia comigo, com bastante atenção. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Preste atenção no verso 4, ó. Nos quais o Deus deste mundo, está falando de Satanás, o Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Perceba aqui o estado de toda pessoa descrente, toda pessoa que não crê. Não é à toa que essa pessoa não crê no evangelho, não é à toa que o teu colega de trabalho, teu familiar, teu amigo, ele não crê. Não é por falta de argumentos, não é por questões racionais, não são com argumentos teleológicos a respeito da existência de Deus que nós vamos provar para uma pessoa que Deus existe. Existe um processo muito superior que vai para além da argumentação racional a respeito da necessidade que essa pessoa tem de Jesus. É por isso que muitas vezes nós dizemos que mesmo diante de um milagre, mesmo diante de uma manifestação visível da glória de Deus, se Deus não resplandecer a luz na vida dessa pessoa, ela não vai crer. Porque existe aqui, de acordo com 2 Coríntios, um mecanismo de cegamento, estou inventando essa palavra, um mecanismo de cegueira que está operando nos olhos dessa pessoa. Você percebe aqui? Satanás, ele cega o entendimento. Está falando ali de uma operação mental. Perceba que o nível de operação de Satanás, ele vai para além, para muito além de uma possessão, daquelas coisas que a gente vê na TV, o camarada, né, entrevistando, qual que é o teu nome, de onde você veio, qual é o teu, né, foi pago aonde, e aí o demônio lá falando português, vai muito além daquilo. Aqui é um trabalho mental. Você percebe que Satanás trabalha no entendimento, é na mente. Satanás, ele cega o entendimento dessas pessoas, dos teus familiares que não aceitam Jesus, teus amigos, vai pensando aí, pessoas ímpias, incrédulas, descrentes. Existe uma operação de cegueira nessas pessoas, uma venda, que nem mesmo às vezes dentro da igreja, nem mesmo vendo uma manifestação visível de Deus, nem mesmo o pastor aqui apresentando argumentos a respeito da ressurreição de Jesus, da veracidade da Bíblia, a respeito da plausibilidade, da coerência bíblica, nem mesmo isso ajuda essa pessoa a crer, porque existe uma operação de cegueira no entendimento, com um objetivo, que o Deus deste mundo faz, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Essa pessoa, ela não consegue ver a beleza e a glória de Jesus. Você antes de Jesus, você não conseguia ver a glória de Jesus, a beleza de Jesus. Você não conseguia, ou essa pessoa não consegue contemplar a beleza da igreja, a beleza da palavra de Deus, a beleza do poder de Deus. Não lhes resplandece a luz do evangelho. Ela está cega, ela está caminhando na cegueira. Tanto é que o descaminho da sua vida é na cegueira. Essa mulher, ela estava assim, cega. E uma pessoa cega, ela está desorientada. É por isso que ela estava desajustada nas relações, nos casamentos que ela teve, desajustada nas palavras de Jesus, isolada. Se ela não conseguia manter relacionamentos amorosos, também não conseguia manter relacionamentos de amizade, isolada ao meio-dia num poço, desorientada, cega. E diante de Jesus ela não conseguia perceber que ele era o Cristo, só depois que ele revelou. Ou seja, era essa operação que estava acontecendo no entendimento dela.
não lhes resplandecia a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Todavia, no versículo de número 6, você percebe que Deus, em determinados momentos, Ele tira essa venda, assim como Ele tirou no teu coração, Ele está tirando nessa noite, e Ele vai tirar na vida daqueles familiares que Ele vai salvar. Ele tira esta operação de Satanás do entendimento. No verso 6, porque o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quem recebeu essa iluminação da glória a Deus aí? Em algum momento da tua trajetória, em algum momento da tua história de vida, você estava com essa mulher, desorientado, desajustado, ferido, isolado, até que em algum momento, num determinado dia, em uma ocasião ordinária da vida dela, ela pensa que só vai buscar água num poço, mas ela se encontra com Jesus, e Jesus, através do poder de Deus, resplandece no entendimento dela, e ela descobre a luz do evangelho da sua glória, e o Deus que no início da criação disse: haja luz na vida da terra, Ele diz no coração dessa mulher, Ele disse no teu coração: haja luz, e na tua luz, no teu coração, resplandeceu a luz do evangelho da glória de Cristo. A tua venda caiu, o teu entendimento se abriu, e você conseguiu ver o poder de Jesus e a glória de Cristo na cruz. Esse é um milagre do evangelho, esse é um milagre de Jesus. Ele dá uma ordem: haja luz no coração desse irmão, haja luz no teu entendimento, e naquele mesmo momento, até mesmo sem argumentos racionais, o poder de Jesus, ele resplandece no teu entendimento, e você abre os olhos, e você percebe: esse passado que eu tenho, ele não é mais necessário. Existe um Jesus, existe uma esperança, existe uma cruz, existe um novo caminho para a minha vida, existe uma luz para a minha história, existe uma esperança para a minha família, existe um perdão para os meus pecados, existe uma restauração para o meu coração, existe um Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a operação, esse é o milagre do evangelho. Ele dá uma ordem e resplandece no nosso coração a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Nesse momento, quando isso acontece, isso daqui acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com adolescente, pode acontecer com viciado, como a gente conhece da nossa história, pode acontecer com um homem mais orgulhoso, mais duro, mais racional, o camarada mais naturalista. Isso acontece. A mulher também é a mesma coisa, acontece com qualquer um. Resplandece o entendimento, a venda, as escamas dos olhos, a cegueira, ela cai, e ele percebe: mas essa podridão que eu vejo ao meu redor, ela não é em todo que é lugar. Ainda existe um evangelho puro, ainda existe uma palavra pura. Jesus é real. Olha aqui ele se manifestando na minha vida aqui, ó. Quem está entendendo, diga amém. Isso aconteceu com aquela mulher. Ela estava isolada, ela estava desajustada, ela estava ferida, ela estava cega para as realidades espirituais. Mas uma quinta característica, se eu posso citar, é que ao mesmo tempo, essa mesma mulher que você percebe, que tinha um passado desse, que talvez seja um passado igual ao teu, ou pior que o teu, todos nós temos um passado, todos nós temos uma história, todos nós que estamos aqui, temos um passado, que a gente às vezes não gosta nem mesmo de contar para alguém. Todos nós temos. Não existe ser humano bonzinho, iluminado, santinho, isso não existe. Todos nós temos histórias, como as histórias dessa mulher, que às vezes são reveladas por Jesus. Mas essa mulher que tinha todo esse passado de desajuste, quando ela se encontra com Jesus naquele poço, nós percebemos uma quinta coisa a respeito dela. Ela era uma mulher que já estava sendo vista para ser alcançada por Jesus naquele poço. Quando a palavra de Deus diz, amados, que Jesus saiu da Galileia e era-lhe necessário passar por Samaria, ela fala muito mais de uma necessidade geográfica, porque Jesus poderia ter pego um caminho alternativo além do Rio Jordão, mas ele fez questão de passar pelo estado de Samaria, porque lá ele já sabia e já tinha em vista
o coração de uma mulher ferida, isolada, em solidão, que ele queria encontrar. Sabe o que isso diz para mim? Todo movimento que você toma em direção a Jesus, ele é secundário. Todo movimento que você toma em direção a Deus, ele é em segundo plano. Todo movimento que você faz em direção ao teu Criador, seja indo na igreja, seja lendo uma palavra, seja ouvindo uma pregação, seja decidindo frequentar um lugar, seja decidindo se aproximar de Deus, todo movimento que você já deu no teu passado ou dará no teu futuro em direção a Deus, ele é secundário. Jesus já deu um movimento em direção a você primeiro. Jesus já estava naquele poço esperando aquela mulher para encontrar ela e transformar aquela mulher de uma conhecida como adúltera e pecadora, a partir do verso 39, numa evangelista que ganharia uma cidade para a glória de Deus. Jesus transformou a história daquela mulher num poço. Por quê? Porque ela já estava sendo vista por Jesus. Quem entendeu, diga amém. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Santa Maria. Era-lhe necessário passar pelo bairro Itararé. Sabe por quê? Porque quando lhe é necessário estar num lugar, quando é necessário a Jesus fazer uma igreja nascer num lugar, estou dando um exemplo nosso, quando lhe é necessário trazer uma igreja, trazer um pastor, fazer uma comunidade, nascer nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, talvez, meu querido, era necessário a Jesus fazer esta igreja nascer em 2021, porque era-lhe necessário encontrar o teu coração nesta data, neste domingo e nesse ano. Era necessário porque ele já estava te vendo. Já estava te vendo nesse domingo aqui. Já estava te vendo neste momento da tua jornada, da tua história, vivendo o que você está vivendo com Deus. Era-lhe necessário trazer o pastor Billy. Estou dando um exemplo, pode ser qualquer outro. Era-lhe necessário para poder encontrar o teu coração com esta palavra. Você é necessário a Jesus. A tua necessidade não é secundária. Se você é secundário para outras pessoas, se você é secundário para a tua família, se você está em segundo plano para o teu cônjuge, para o teu amigo, para qualquer outra pessoa, se você é secundário nessa sociedade que está aí fora, se você é em último caso para o teu patrão ou para qualquer outra pessoa, eu quero te dizer, para Jesus, a tua necessidade é prioridade. Você é necessário a Jesus. Aquela mulher era necessária, tanto é que os discípulos não entendem, mas o Senhor vai passar aqui nesse lugar aqui, todo mundo odeia esse lugar, nós somos judeus, né? Nós somos brasileiros, estou dando um exemplo para você entender, nós somos brasileiros, como é que a gente vai entrar na Argentina aqui, esse monte de desgraçado? Somos brasileiros, a gente nunca vai encostar, né? Nós somos colorados, né? Como é que a gente vai entrar aqui nessa Citimeco aqui, como é que é o nome? Grêmio, né? Como é que a gente vai aqui? Nós somos, né? Não tinha comunhão entre eles, judeu e samaritano, não tinha, eles se odiavam. Mas Jesus, ele não está nem aí para estabelecimentos culturais. Quando Jesus quer encontrar uma pessoa, uma família, o teu coração, ele quebra todas as regras, todas as leis, ele quebra tudo que for necessário quebrar, todos os costumes, ele quebra todos os parâmetros, todos os padrões humanos para encontrar o teu coração. Ele quebra. A gente não pode falar com o samaritano, não importa, vamos quebrar esse padrão aí. Mas vamos levantar esse pastor aí é muito novo para o Senhor levantar Jesus. Imagina um anjo falando para Jesus lá, não tem como levantar um mais idoso aí, um pastor mais respeitável aí para falar com essa pessoa? Aí Jesus diz, não se preocupa, a gente vai quebrar padrão nesse bairro aqui em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. A gente vai quebrar padrão. Mas esse jovem não pode, esse homem é viciado, esse aqui ninguém nunca vai saber de igreja. Não interessa, Jesus, ele é especialista em pegar histórias que ninguém dá nada e fazer desse homem, dessa mulher, uma pessoa que vai ganhar outras pessoas para ele, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Primeira coisa então, para mim encerrar, o que Jesus faz e que ele vai fazer no teu coração nessa noite? Primeiro, Jesus olha para essa mulher, no verso de número 16, e ele toca, aliás, vamos falar algo antes, no verso 13,
Jesus olha para essa mulher e ele oferece um futuro para ela. No verso de número 13, ele olha para essa mulher e ele diz para ela: querida, eu não sei o que os outros têm te oferecido, mas eu venho no poder de Deus, versículo 13, e digo para você: se você beber da água, da palavra que eu te der, você nunca mais terá sede. Olha o que Jesus está prometendo aqui. Aquele que beber da água física, ele volta a ter sede. Você, quando bebe lá da tua água mineral, você algumas horas está com sede de novo. Jesus utiliza essa metáfora para dizer o seguinte: existe uma água espiritual, que é a minha palavra, e aquele homem, aquela mulher que decide beber da minha palavra, aquele homem, aquela mulher que decide se nutrir daquilo que eu tenho a oferecer, das minhas palavras de vida eterna, essa pessoa não voltará a ter sede nunca mais. Existem muitas águas que nós bebemos, que nós retornamos a ter sede espiritual no nosso coração. Se você seguir bebendo da água do dinheiro, você vai voltar a ter sede. Se você seguir bebendo da água do pecado, você vai voltar a ter sede, porque o pecado ele nunca sacia. Ele satisfaz temporariamente, mas ele nunca sacia o coração. Você peca hoje, dá aquela alegria, dá aquela satisfação. Amanhã você está querendo pecar de novo. Ele não satisfaz. O pecado ele nunca vai satisfazer.